entrado. Ah, tá. Já estou ao vivo aqui. Aqui já apareceu para mim. Aqui já apareceu para mim. Tá, já apareceu o Antenor aqui para mim. Estou chamando o Antenor, tá, pessoal? Só um minutinho, já estamos entrando para começar. Bom, boa noite a todos. Já estou vendo aqui, o pessoal já vai entrando. Já chamei o Antenor para participar. O Antenor está aí. Tudo bom, Antenor? Tudo bem, Pedro, e com você? Tudo certo, tudo tranquilo. Como é que estão as coisas por aí? Enquanto o pessoal Tudo vai entrando, a gente pode ir conversando um pouquinho. legal. Por aqui tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Estamos saindo do inverno agora, então é bom. Quantos graus está aí? Hoje tu tá em Toronto, né, Antenor? É, hoje tá na média dos 14, assim. Não É. tá tão. Já tá melhorando, né? Ah, dá para sair na rua tranquilo, então. Agora já dá. É. Dá pra tomar um sol. Ah, que bom. Então tá, o pessoal já tá entrando aqui, Antenor, na live. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal ir se chegando, convidando os colegas, convidando os amigos, e a gente vai em seguida, né, iniciar nossa conversa sobre o tema que a gente combinou de conversar. Antes de, Legal. de iniciar mesmo, eu queria já de antemão, né, comentar que a Janaína, a professora Janaína, está um pouco indisposta, então ela, infelizmente, não vai poder participar hoje, mas ela nos acompanha. Está com um pouco de indisposição em relação à saúde dela, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente vai tocando aqui as coisas conforme a gente for conversando, tá bom, Antenor? Sim, sem problema. Tomara que ela fique bem logo. Tomara que Não, melhore logo. não, tá tudo tranquilo, é só uma indisposição mesmo, ela tá um pouco cansada, então achou melhor por bem ficar descansando melhor, descansando mais um pouquinho. Bom, Antenor, então assim, para a gente começar falando, primeiro agradecer, né, pela oportunidade, pela possibilidade de tu ter disposto o teu tempo e lançado mão do teu tempo para sentar aqui e conversar conosco sobre um tema que é tão interessante e tão fascinante, né, assim, para a gente que trabalha com reabilitação como um todo, reabilitação pulmonar, reabilitação cardiovascular, reabilitação cardiopulmonar, né? Falar de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica, falar de treinamento muscular inspiratório em DPOC sempre é um tema intrigante. Falar da reabilitação do DPOC também é um tema muito fascinante para a gente que trabalha na área. E especificamente com relação ao treinamento muscular respiratório, existem várias evidências em populações como insuficiência cardíaca, cardiopatas, alguns pacientes com doenças neurológicas, outros pacientes com outras afecções que se beneficiam do treinamento muscular inspiratório. No DPOC é um pouco diferente, né? Não existe um consenso, né? Como existem em outras doenças, em outras patologias com relação ao uso, né? E, enfim, e a eficiência do treinamento muscular respiratório ou ventilatório na reabilitação desses pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, tu é egresso aqui de Londrina, né, Antenor? Fez o teu doutorado de sanduíche na Bélgica com o grupo do Daniel, né? Do Troster, do professor Gosselin, e atualmente está fazendo o teu pós-doutorado em Toronto, no Canadá, no hospital que agora St. Michael's Hospital, né, que é em Toronto, no Canadá. Isso. Então, eu queria que tu começasse falando um pouquinho assim dessa trajetória rapidamente, para depois a gente entrar no assunto da questão da nossa live de hoje, tá bom? Oi, tô, Oi, tô te tá. ouvindo. Deu uma cortadinha, mas agora tu voltou ao normal aqui. Tá. Então, eu queria começar agradecendo, na verdade, pelo convite e pela oportunidade de estar falando com você, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas desde que eu comecei a pesquisar, a estudar essa área, eu leio seus artigos. Então, assim, eu queria deixar
meu agradecimento, deixar claro desde o começo que eu sou um fã do seu trabalho, assim, vamos dizer. Então, é um prazer estar falando com você hoje e eu espero um dia que a gente possa encontrar pessoalmente, aí, quando as circunstâncias permitirem, né? Tudo bem. Então, eu sou de uma cidade chamada Florestópolis, mas eu fiz minha formação em Londrina. Eu me formei na Unifil em fisioterapia e aí depois disso eu fiz a residência em fisioterapia respiratória na UEL. E aí logo em seguida eu entrei no grupo do professor Fábio Pitta e fiz meu mestrado e meu doutorado no programa de Ciências da Reabilitação lá associado ao UEL-NOPAR. Durante o meu doutorado, eu fiz esse período de sanduíche na Bélgica, né? Principalmente trabalhando com o Daniel, com o professor Gosselin também, né? O Zafir estava lá, eu trabalhei bastante tempo com ele. E aí, desde o final de 2019, então, eu tô aqui em Toronto agora fazendo pós-doc, né? Eu comecei na Universidade de Toronto e agora eu acabei mudando pro hospital. Mas a área que eu estou atuando acabou que não mudou muito. Mas eu acho que Ah, que bom. Então, a gente pode começar conversando, eu acho, Antenor, sobre a questão, né, da fisiopatologia, um pouco assim, da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que a limitação principal e bem conhecida é a limitação ao fluxo aéreo, a limitação à disfunção pulmonar, a alteração na função pulmonar, que é a causa principal, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem como duas grandes entidades, né, na sua composição, que são o enfisema e a bronquite crônica. E dentro, né, do quadro da doença pulmonar obstrutiva crônica, esses pacientes apresentam alterações sistêmicas muito importantes, né, a partir dessa alteração da função pulmonar, que vai repercutir, né, em inflamação sistêmica, em alteração importante como redução da massa muscular, da massa musculoesquelética, percepção, né, sensação de dispneia, que é um fator muito importante e limitante, né, no desempenho das atividades de vida diária desses pacientes, dessa população. Ansiedade, depressão fazem parte também do ciclo, né, que está presente na doença pulmonar obstrutiva crônica, e isso acaba potencializando, gerando um ciclo vicioso e o paciente, os indivíduos com DPOC ficam cada vez mais limitados, né, com uma atividade física bem diminuída e limitados na realização das suas atividades de vida diária. Então, eu queria começar ouvindo de ti, assim, dentro desses aspectos da fisiopatologia, né, porque não se tem ainda, eu acho, talvez uma identificação de um fator que seja o principal limitante, né, da redução da capacidade funcional desses pacientes ou da redução da atividade física. Então, eu queria ouvir um pouco de ti sobre essas características, né? O que leva esses pacientes a terem esse estilo de vida muito limitado, né? Tem uma discussão muito grande sobre se tem um fator principal determinante, né, com relação a isso. Eu acho que é bastante interessante quando a gente pensa nesse sentido de limitação, a gente lembrar que mesmo em pessoas que não têm DPOC, que não têm a doença, muitas dessas pessoas elas já são limitadas funcionalmente, né? Elas já são bastante sedentárias, realizam pouca atividade física, e se você procura até pessoas fumantes sem ter, que não desenvolveram DPOC, essas pessoas elas também têm uma grande limitação tanto de capacidade de exercício quanto de atividade física. Então, acho que um fator que é importante a gente considerar é assim, quem veio primeiro, né? O que veio primeiro veio o DPOC, ou talvez essa pessoa ela já era sedentária antes de desenvolver a doença, e a partir do momento que ela desenvolveu a doença, muitos outros fatores acabaram colaborando para isso, né? Então, assim, eu acho que dentro dos fatores que tem, se você pega, por exemplo, pacientes mais leves, que não têm tanta disfunção ventilatória ainda, que a função pulmonar não é tão comprometida, você já consegue identificar que grande parte da limitação desses pacientes acontece porque eles têm eles precisam, vamos dizer assim, eles precisam respirar muito mais do que uma pessoa sem uma anormalidade da função pulmonar para conseguir fazer uma atividade física de mesma intensidade. Então, imagine assim, é como imagine, se a pessoa está fazendo uma atividade em casa, por exemplo, precisa limpar a casa, ou pendurar roupa no varal, qualquer coisa desse tipo, ou mesmo caminhar para ir no supermercado, a quantidade de ar que ela precisa respirar já é maior do que uma pessoa que não tem função pulmonar.
né? E uma das consequências que isso leva é que ela precisa fazer um esforço maior para respirar. E esse maior esforço para respirar acaba se tornando o que a gente vê, o que o paciente reflete para a gente como dispneia, né? Eu acho que esse é um dos fatores, igual você disse. Talvez os pacientes reportam mais, que seja, a gente acaba escutando mais dos pacientes. Claro que também é importante a disfunção da musculatura periférica, para esses pacientes, a gente sabe que eles têm menos força de quadríceps, por exemplo, eles têm a função de membro superior, a força de membro superior é um pouco mais preservada, mas também é comprometida, então acaba entrando tudo nesse mesmo processo complexo, né? Existe uma grande discussão e eu acho que é muito difícil a gente falar qual é o fator mais importante, mas eu acho que na verdade, quando você olha para o paciente, assim, você olhar a combinação de todos esses fatores é o que vai te trazer a maior informação. Então, eu acho que tanto a disfunção pulmonar, a disfunção da musculatura respiratória, da musculatura periférica, essas consequências fisiológicas que o paciente precisa respirar mais, precisa fazer mais esforço para respirar, e até algumas consequências que a gente sabe, por exemplo, que o coração acaba tendo um problema para mandar a quantidade de sangue que os músculos precisam, o encéfalo mesmo, o sistema nervoso central acaba sofrendo, recebendo menos oxigenação, esses pacientes acabam desenvolvendo problemas cognitivos que podem também ter um reflexo no controle motor, então eu acho que todos esses fatores eles acabam atuando de uma maneira conjunta e aí acaba se refletindo na limitação que o paciente tem, por isso que acaba sendo tão complicado para a gente tirar um desses fatores como o mais importante da discussão. Não sei qual é o seu ponto de vista. É difícil de destacar um deles, mas eu acho que é exatamente como tu comentaste, Antenor, que a conjuntura, né, a combinação, na verdade, né, da falta de ar, a combinação da dispneia, junto com a reduzida massa muscular, junto com a inflamação sistêmica, e junto com a percepção de cansaço e de esforço, né, de membro superior e de membro inferior, acho que acabam gerando esse conjunto que leva o paciente cada vez mais a um estilo de vida sedentário, e aí as coisas só tendem a se exacerbarem e a piorarem. E aí eu acho que dependendo, né, do grau de comprometimento da função pulmonar, isso vai ser mais intenso ou menos intenso. Acho que é mais ou menos nesse caminho, né, o nosso raciocínio para poder entender um pouco. Porque acho que até saiu um artigo bem recente do grupo do Spruit lá, né, da Holanda, falando exatamente da combinação desses fatores, né? E nesse artigo eles discutem exatamente essa questão, que não dá para definir se tem um que seja o principal, mas sim a combinação desses fatores. E dependendo do paciente, alguns podem ter um componente músculo-esquelético maior do que o componente de dispneia ou o componente de ansiedade ou de depressão maior. Então, acho que cada paciente é individualizado nesse sentido, né? Então, acho que é mais ou menos essa é a nossa base de conhecimento para poder entender e até para poder atuar, né? Para tentar minimizar ou melhorar alguns desses aspectos. Não sei, eu penso assim também, né? Sim, eu concordo plenamente. Perfeito. Bom, dentro então dessa alteração importante da mecânica respiratória e da função pulmonar que esses pacientes apresentam, a gente sabe que eles têm, dependendo do grau, né, de comprometimento, eles podem fazer hiperinsuflação dinâmica durante o exercício. Não são todos os pacientes que fazem, alguns fazem, outros não fazem. E isso vai ter relação com o grau de comprometimento da função pulmonar. E também as alterações importantes da função pulmonar trazem consigo, né, as alterações da mecânica respiratória, e isso tem reflexo, né, na função muscular respiratória do diafragma, principalmente, que é o principal músculo da respiração, e por isso esses pacientes às vezes precisam, né, utilizar mais músculo acessório para poder manter essa ventilação que está aumentada, né, por causa da dificuldade de troca gasosa. Então, eu queria ouvir um pouco de ti, Antenor, sobre isso, assim, como é que tu enxerga essa associação entre alteração de mecânica respiratória, alteração de função pulmonar e como que isso influencia na função muscular respiratória, para a gente poder caminhar um pouco nesse sentido, assim. Eu acho que esse assunto é bastante interessante. Então, assim, se eu acabar empolgando aqui, você só me traz de volta. Fica tranquilo, vai à vontade.
Então, eu acho que uma coisa que é bastante interessante quando a gente pensa na disfunção muscular respiratória, focando principalmente no diafragma, é como esses pacientes acabam desenvolvendo a hiperinsuflação, em muitos dos casos, mesmo ao repouso, né, o que acontece é que o diafragma, o que a gente fala é que ele acaba ficando numa posição mais encurtada, né? E essa é uma alteração biomecânica, é como se você, comparando isso ao braço, por exemplo, fosse como se o paciente ficasse o tempo todo com o braço dobrado, não conseguisse estender, então o músculo ele acaba tendo essa diminuição do tamanho das fibras também, né? E um fator que acompanha isso, que é interessante, é que quando você olha, por exemplo, a fibra muscular do diafragma, o que acontece nela é bastante diferente da fibra muscular do músculo periférico, né? Por exemplo, a fibra muscular do músculo periférico do paciente com DPOC, se você faz uma biópsia, por exemplo, você vê que tem muito mais fibra que trabalha com o mecanismo anaeróbico. Já quando você olha para o diafragma, é o contrário. Então, o diafragma ele acaba passando por uma adaptação que ele acaba tendo mais fibras que trabalham utilizando o oxigênio, mais fibras aeróbicas, mais fibras tipo 1, né, se a gente for nomear. E aí, por causa dessa mudança que existe também do tipo de fibra, acaba que esse músculo ele consegue usar oxigênio de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais eficiente do que o que acontece com as alterações da musculatura periférica. Parece que tem uma sobrecarga constante para o diafragma, e essa Exato. sobrecarga constante é responsável por essas adaptações nas fibras musculares, que funciona como uma forma de treinamento até, né, para o diafragma. É isso, exatamente. É como se o diafragma tivesse que viver fazendo uma maratona. E aí esse músculo ele acaba tendo essa adaptação. Só que por causa das outras complicações, mesmo com essas adaptações, ele não consegue, vamos dizer assim, ultrapassar todas as outras limitações, compensar todas as outras limitações, né? Então, eu acho que essa é uma alteração interessante que acontece no diafragma. Mas apesar dessa alteração, vamos dizer assim, dessa mudança de fibra para um tipo mais aeróbico, quando você vai ver a força muscular desses pacientes que eles conseguem gerar com o diafragma, essa força muscular deles é comprometida. Então, assim, acaba que vamos dizer assim, eles acabam passando por essa espécie de adaptação que se assemelha a um treinamento, porque eles têm que estar respirando com uma carga maior o tempo todo, também por causa da hiperinsuflação que acontece nesses pacientes. Só que apesar disso, eles têm menos força. Então, o que a gente acaba vendo é que esses pacientes, quando eles precisam fazer exercício, eles precisam usar mais do máximo que eles têm. Então, é como assim, imagine que o máximo de peso que você consegue levantar é 10 quilos. E aí, quando você precisa fazer qualquer coisa, se você precisa levantar 2 quilos, isso já é 20% do seu máximo. E é muito mais difícil se você compara com alguém que consegue levantar 100 quilos, que 2 quilos vai ser só 2%. Uhum. E aí o que acontece é que isso é um fator, por exemplo, que acaba levando para o aumento, vamos dizer assim, um dos fatores que colabora para esse aumento da sensação de dispneia. Então, apesar do diafragma passar por essa adaptação que algumas pessoas consideram como uma adaptação benéfica, o resultado final, durante as atividades que esse paciente precisa fazer, que normalmente a gente acaba medindo por meio de exercício, mas que é para se assemelhar ao que o paciente precisa fazer no dia a dia, o paciente acaba demonstrando uma limitação ali. Então, normalmente... Desculpa. Não, talvez para ampliar um pouquinho essa questão, que está bem definida, né? Eles têm esse tipo de adaptação, que é uma maior atividade das fibras oxidativas, das fibras do tipo 1, né? Por causa dessa sobrecarga. Mas eles têm redução de força, como tu falaste. E parece também que as fibras do tipo 2, que são as fibras de força, que são responsáveis por manter atividades mais intensas por períodos de tempo mais longos, estão diminuídas, né, nessa adaptação que acontece no DPOC. Não sei se é por esse caminho também que eles acabam, apesar de terem mais resistência, eles têm menos força. E quando eles são sobrecarregados, eles não conseguem manter uma atividade onde exija mais força. Eu concordo plenamente. É igual você, como, por exemplo, um atleta de endurance que corre maratona, ele consegue correr muito longe, mas ele não consegue levantar a mesma quantidade de peso que um atleta que levanta peso, e o contrário não é verdadeiro. Uhum. Então, eu concordo plenamente. Parece que essas fibras elas acabam passando por uma troca, né? Você ganha de um lado,
mas acaba perdendo de outro lado, e aí, no fim, acaba que a gente vê esses sintomas que os pacientes veem. Mas sim, e no final eles acabam, quando você mede a quantidade de força, eles têm menos força, sim, do que. O que eu acho interessante é que, assim, apesar de tudo isso, quando você coloca, por exemplo, esses pacientes para fazer um exercício, no fim do exercício, eles não conseguem gerar a força que eles precisam gerar, mas ao mesmo tempo o diafragma deles não está fadigado, né? Então, Aham. parece que a demanda ultrapassou a capacidade mesmo. E aí eu acho que entra também, né, Antenor, não sei se tu concorda, a questão da desvantagem mecânica que o diafragma apresenta em função da hiperinsuflação, né? Porque a gente sabe que, eu sempre uso o exemplo, assim, né, do bíceps ou de outro músculo esquelético, que se tu ficar o tempo inteiro, né, contraindo o bíceps por 15, 20 vezes por minuto, vai chegar um momento que o bíceps vai fadigar. E o diafragma não entra em fadiga, em parte porque ele tem uma composição um pouco mais, um percentual um pouco maior de fibras de resistência, né, de fibras oxidativas, mas também principalmente pela questão biomecânica, né, da vantagem mecânica que ele tem durante a sua contração em função dele ter uma forma de cúpula, né, de abóbada. E o DPOC, dependendo do grau de lesão e de comprometimento pulmonar, ele acaba tendo um grau maior ou menor de hiperinsuflação. E essa hiperinsuflação faz com que o diafragma fique retificado. Então, essa questão biomecânica é importante. Às vezes também a gente poder diferenciar é, até onde, né, o comprometimento é biomecânico ou até onde o comprometimento também do paciente em continuar mantendo o esforço respiratório é por falta de força. Sim, de novo, eu acredito que é a soma dos fatores, né? Esses pacientes, eles têm uma menor capacidade, e aí concordo plenamente com todos os pontos que você falou. E eles acabam sofrendo tendo essa limitação, somando porque eles têm essa menor capacidade e acabam desenvolvendo essa maior limitação funcional, vamos dizer assim, né? Justamente por causa da hiperinsuflação. Exatamente, concordo. Tá. E nessa mesma esteira, assim, me fala um pouquinho. Durante a medida da força, né, que a gente faz pela medida das pressões inspiratórias e expiratórias máximas, é, como é que a gente pode fazer para diferenciar, ou será que é possível diferenciar, né, se a redução da força que ele está gerando é mais associada com o grau de hiperinsuflação ou com essa desvantagem mecânica, ou é mais associada com a alteração das fibras de força mesmo do diafragma? Assim, tem como a gente olhar para isso e tentar identificar esses dois componentes que participam da redução da força muscular do diafragma quando se vai fazer uma avaliação? Assim, não sei o que tu acha disso. Quando normalmente, para fazer o teste de força muscular, a gente faz o teste de pressão inspiratória máxima, né? Então, um, existe uma certa discussão. Algumas pessoas acabam realizando o teste de maneira diferente, mas uma das maneiras que você tem de realizar o teste é que você pede para o paciente expirar completamente, né? Tenta eliminar todo o ar do pulmão, e isso acaba sendo uma maneira de você fazer com que o paciente use a maior vantagem biomecânica que ele poderia usar, né? É claro que se o paciente é hiperinsuflado, ele não vai conseguir recuperar toda essa hiperinsuflação. E aí, eu acho que esse é um jeito importante que você acaba conseguindo ver se essa mudança é uma. E aí, com a medida de força, você consegue ver se o paciente ele tem menos força, por exemplo, menos capacidade de gerar força, né? Essa é uma medida. Eu acho que, apesar de tudo isso que eu falei, eu não acho que isso diferencia para você se isso é porque teve uma mudança de fibra tipo 1, fibra tipo 2, né? Eu só acho que é um jeito que você tem de otimizar, vamos dizer assim, qualquer vantagem biomecânica que o paciente pode utilizar. Uhum. Mas é claro que isso não reflete no dia a dia, né? Porque no dia a dia o paciente não adota esse padrão de respiração. Eu acho É. que um método diferente que você pode utilizar, por exemplo, assim, algumas pessoas usam um método mais avançado, que, por exemplo, você pode tentar medir se o diafragma está fadigando ou não. E aí, se o diafragma está fadigando ou não, isso pode te dar uma ideia de se essa limitação é uma limitação mais relacionada por exemplo, assim, uma falta de capacidade das fibras tipo 1 respirarem.
É, Mas a diferenciação de fibra tipo 1 para tipo 2 e qual está limitando, eu acho que realmente é uma coisa, é um fator complicado da gente diferenciar na prática, assim. porque infelizmente as medidas mais sofisticadas, como medida de fadiga, né, requerem a necessidade de equipamentos mais sofisticados e isso não está disponível assim, né, em larga escala para que a gente possa utilizar, a não ser nos grandes centros de pesquisa, que daí tem uma infraestrutura diferenciada para fazer medida de pressão esofágica, por exemplo, né, de pressão transdiafragmática, que daí são é, maneiras mais detalhadas de poder fazer uma avaliação da função muscular respiratória. O que nós temos no dia a dia é a possibilidade de fazer medida das pressões, né? Através da utilização dos transdutores de pressão. Então, isso é uma coisa que também, né, acaba limitando um pouco a possibilidade ou as possibilidades de investigar mais a fundo, né, e identificar esses componentes que são diferentes e que interferem na força muscular enfim, na função dos músculos da respiração, né? Sim, a limitação acaba ficando bastante focada na força que o paciente perdeu, né? Quanto de força ele consegue gerar ou não, nos testes de pressões respiratórias máximas, comparado é o que é mais utilizado e acaba a avaliação é bastante, vamos dizer assim, limitada ou focada na maioria dos casos para isso. Bom, indo nessa mesma lógica, nessa mesma esteira, Antenor, eu vi que tu publicou um artigo recente sobre as equações de predição, né, de força muscular respiratória. Fala um pouquinho da gente, assim, como é que está isso, né, na tua realidade atual sobre, né, o uso de equações de predição, porque às vezes, dependendo, né, do local, ou dependendo da estrutura, às vezes a pessoa não tem nem a possibilidade de fazer a medida de pressões, né? Então, para lançar mão de uma avaliação, às vezes tem que acabar, ou se tu quiser utilizar, por exemplo, um valor determinado da pressão inspiratória máxima para prescrever um treino, né, que depois a gente vai comentar sobre isso, né, tu não tem, às vezes, a possibilidade de ter um equipamento disponível para essa medida. E aí a gente poderia, né, nessa situação, talvez usar equações de predição para tentar, mais ou menos, né, prescrever uma carga de treino para essa musculatura. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão das equações de predição com relação à força muscular respiratória. Então, assim, como a gente estava conversando, a medida mais comum que você tem é a medida da pressão inspiratória, para você ver a força inspiratória máxima, né? E aí, para você fazer a interpretação do resultado, para você saber se aquele resultado é normal ou não, normalmente a gente acaba fazendo uso das equações de referência, né? Então, assim, só para situar a equação de referência, normalmente elas são feitas específicas para cada país ou para cada região, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Brasil costuma ter equações específicas, na Europa, na América do Norte, eles costumam ter equações específicas. Essas equações são baseadas num grande número da população, de indivíduos que são considerados saudáveis, né? Então, você faz essa medida em um grande número de pessoas que são consideradas saudáveis no sentido de não serem obesos, não terem comorbidades, né, de vários tipos de idade, e aí você consegue, então, ter um valor, vamos dizer assim, ter o valor de várias pessoas daquela população, e a partir do valor dessas várias pessoas, você consegue estimar, por exemplo, baseado na idade e no sexo da pessoa, em alguns casos, algumas outras variáveis entram, mas basicamente baseado no sexo e na idade da pessoa, você consegue dizer quanto essa pessoa precisaria ter de força. Então, por exemplo, assim, você pega um indivíduo que tem 60 anos, esse indivíduo é do sexo masculino, ele vai lá, faz esse teste de pressão inspiratória máxima, e daí vamos supor que a medida dele foi de 40 centímetros de água, né? Que pressões respiratórias a gente não mede em quilo, a gente acaba medindo em 40 centímetros de água. Uhum. E aí você usa esse valor normal da população, vamos dizer assim, que é esperado, para avaliar quão perto do normal ou quão longe do normal essa pessoa está. Claro que não existe um valor específico, né? Não existe um valor exato, mas realmente existe uma faixa de valores. Então, assim, existem alguns métodos que você pode usar. Nesse artigo que você comentou, o que a gente usou foi o limite inferior da normalidade, que você olha assim, olha, imagine que você fez a medida em 1.000 pessoas, que são aparentemente saudáveis,
Baseado no valor dessas 1.000 pessoas, a sua força precisaria estar entre 40 e 60 centímetros de água. Se sua força está abaixo disso, a gente diz que você está apresentando uma força que pode ser anormal, que não está dentro, que não é o que é esperado. E aí, normalmente, quando você faz essa diferenciação, quando você consegue observar que essas pessoas têm um valor que está abaixo do que era esperado, que elas têm menos força do que era esperado para alguém da mesma idade, do mesmo sexo, aí acaba que essa pessoa a gente acaba considerando que ela pode ter, assim, uma maior chance de ter fraqueza muscular respiratória ou até mesmo ter fraqueza muscular respiratória, né? E a gente acabou encontrando que esse valor ele varia bastante, né? Quando você compara equações de diferentes partes do mundo, justamente porque as pessoas em diferentes partes do mundo elas têm diferentes alturas, elas têm diferentes pesos, elas têm diferentes hábitos. Essas equações, dependendo do valor de equação que você usa, você pode classificar uma pessoa como tendo mais força ou menos força. Então, assim, a grande conclusão que a gente acabou tirando disso, assim, é que, assim, a equação de referência, na verdade, ela não é um ponto definitivo na sua avaliação, mas ela, assim, ela é alguma coisa que vai te mostrar que aquele paciente pode merecer receber uma atenção maior no sentido de estar apresentando, por exemplo, a força muscular respiratória que é abaixo do que se esperaria para alguém de uma característica semelhante a ele naquela população que ele faz parte. E não sei, uma dúvida minha agora, Antenor, existem publicações específicas que estabelecem valores de predição em função da doença, do DPOC, por exemplo? Não sei, porque é, é, a gente já comentou aqui, né, que eles têm essas alterações importantes, né, da mecânica respiratória, da fisiopatologia, e isso se traduzem em fraqueza, né, muitas vezes, não em todos os pacientes, mas muitos se traduzem em fraqueza. Existem equações de predição que são específicas para DPOC? Como é que a gente enxerga isso? Normalmente o paciente com DPOC ele fica abaixo do que é esperado para alguém aparentemente saudável, vamos dizer assim, para quem não tem, né? Então, o interessante da equação de referência é você saber, por exemplo, assim, qual é o normal, né? Por exemplo, assim, para usar um exemplo que é bastante, vamos dizer assim, que pode ser prático, se você pega, por exemplo, a população brasileira, se você vê a altura de todos os brasileiros, você vai ter uma altura média. Então, imagina-se que a pessoa tem que estar dentro de uma faixa de altura, e essa faixa é bastante grande. Então, por exemplo, não é exatamente baseado na equação de referência, mas assim, se a pessoa está muito fora daquela altura, essa pessoa ela pode ter, vamos dizer assim, você pode suspeitar de alguma coisa, que alguma coisa não está normal, né? Eu vou dar o meu exemplo, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa bastante alta, tenho 2 metros de altura. E quando eu era criança, meus pais eram preocupados que eu era muito alto para minha idade, como assim, né? Então, por exemplo, eles me levaram no médico, daí a médica pegou a minha altura para alguém da minha idade, e falou assim, ó, ele é mais alto que a média, mas ele está dentro do normal, então você não precisa se preocupar com isso. Então, assim, quando você pega o paciente com DPOC, o que acontece é assim, ele está abaixo, né? Normalmente ele está abaixo do que é esperado para ele e aquilo é o que levanta. Então, não necessariamente você faz uma equação de referência específica para uma doença. Você pode ter valores médios da doença. Mas para você identificar se aquilo é anormal, você precisa comparar com valores, vamos dizer assim, que estão dentro do normal para uma pessoa que não tem uma alteração característica, né? Então, por isso que normalmente você tem valores médios para diferentes severidades da doença, mas as equações de referência, normalmente elas são baseadas na população aparentemente normal, sem comorbidades, daquela região que a pessoa vive. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho agora no tema da reabilitação, Antenor, da reabilitação pulmonar como um todo, porque eu acho que uma das intervenções, né, que é bem conhecida e que tem como resultado final melhorar a capacidade funcional, melhorar a qualidade de vida, melhorar a capacidade do exercício, diminuir até a sensação de dispneia ou a sensação de cansaço, é a reabilitação pulmonar como um todo, né? Como é que está a aderência, né? Como é que está isso, assim, talvez tu pudesse nos situar com relação, né, à realidade que tu vive hoje, a realidade brasileira que tu já viveu, a realidade da Bélgica que tu também já viveu. Eu falo isso porque, por exemplo, na reabilitação cardíaca, a gente sabe que nos Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, por exemplo, dos pacientes que têm indicação para fazer ou para frequentar a reabilitação cardíaca,
de 15 a 20% somente acabam frequentando. No Brasil, com relação à repressão cardíaca, isso é abaixo de 5%. Então, tu tem uma demanda represada de pessoas que podem ou que poderiam se beneficiar pela participação de um programa de reabilitação, mas que não participam porque tem N barreiras que limitam essa participação. Então, eu queria conversar um pouco contigo sobre essa questão, assim, como é que está em relação à reabilitação pulmonar, essa questão das barreiras e como é que está a aderência, né, dos pacientes para participar nos programas de reabilitação. Agora, nessa fase do Covid, está tudo muito diferente, né? Está todo mundo tentando fazer virtual e adaptar como pode. Mas falando assim, pré-Covid, vamos dizer assim, pré-Covid, a situação não é muito diferente do que você comentou para o paciente cardíaco. Então, assim, primeiro, assim, que de toda a população com DPLC que poderia frequentar a reabilitação pulmonar, o número de pacientes que é de fato referido para fazer o programa de reabilitação é muito baixo. E também, se você pegar, assim, a nível de países, vamos dizer assim, os Estados Unidos tem várias pesquisas que são interessantes porque eles conseguem usar a base de dados do sistema de saúde que é bastante preparada para isso, né? Esses números são bem baixos, então assim, você não tem 50%, em muitos casos você tem números, como você disse, 20% de pacientes que são indicados, né? Que não são nem pacientes que começam, são pacientes que são indicados. E desses pacientes que são indicados, menos ainda acabam começando a participar do programa. Então, e aí, desses poucos pacientes que começam, quando você olha para os números, 50% deles começam e não terminam. Então, assim, a proporção de pacientes que acabam utilizando todos esses benefícios que eles poderiam é muito baixa. E essa é uma realidade de qualquer lugar do mundo que você acaba olhando, né? Não é específico do Brasil ou da Europa ou de qualquer outra região, né? Então, assim, a reabilitação é o que todo mundo fala há bastante tempo. É o melhor tratamento que esses pacientes poderiam ter para diminuir dispneia, para melhorar a capacidade de exercício. Saiu um artigo bastante recente da base de dados dos Estados Unidos que mostrou que os pacientes que são referidos e que fazem reabilitação pulmonar, eles acabam tendo uma maior sobrevida após uma internação hospitalar do que pacientes que não são referidos para reabilitação pulmonar. Então, assim, os benefícios, você consegue diminuir a necessidade de visita do hospital, assim, necessidade de procurar ajuda no hospital para os pacientes que completam, mas infelizmente essa é uma realidade que independente do lugar do mundo que você olha, país mais desenvolvido ou menos desenvolvido, esses pacientes eles não estão chegando, eles não estão recebendo esse benefício que eles poderiam receber com a reabilitação. Né? Então, aí a gente vai caminhando para um assunto que eu acho bem interessante, assim, tu até comentou um pouquinho. Qual é a saída, né? Qual é a alternativa que a gente pode utilizar ou lançar mão para melhorar essa aderência, melhorar essa participação, melhorar esse número? Assim, o que tu enxerga, né, no futuro com relação a isso? Assim, o que tu vislumbra? Porque essa realidade precisa mudar, né? Eu acho que sim, tem muita gente trabalhando muito duro para tentar melhorar isso, né? Você vê muita gente tentando fazer reabilitação à distância, que o paciente pode fazer de casa, muita gente tentando fazer grupos de reabilitação próximo da região que a pessoa mora, porque as pessoas acabam fazendo amizade, e daí elas acabam, vamos dizer assim, atendendo mais as sessões, justamente por essa relação social. Mas um dia eu estava assistindo uma palestra, e daí tem o professor Casaburi dos Estados Unidos, ele falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele falou assim, quando o paciente tem insuficiência renal, você não tenta achar uma alternativa para hemodiálise. Ele precisa fazer hemodiálise, ele vai fazer hemodiálise. Então, se o paciente tem DPLC, ele precisa fazer reabilitação pulmonar. Você pode procurar outras alternativas para o paciente que não tem condição, mas ele precisa fazer esse é o tratamento dele. E eu acho que uma das grandes falhas que tem aí é que você não tem incentivo nenhum de políticas públicas para acabar enviando esses pacientes para fazer reabilitação pulmonar. Porque, por exemplo, quando se você vai olhar os dados que vêm do Reino Unido, o sistema de saúde do Reino Unido paga por 8 semanas de reabilitação pulmonar. Quando você vai olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles pagam por 12 semanas de reabilitação pulmonar. Quando você vai olhar na Europa, se não me engano, na Bélgica, eles pagam por 6 meses de reabilitação pulmonar. Então, você tem lá um tempo mais prolongado.
Mas eu acho que de verdade o que falta assim, é tanto consciência, porque o paciente que tem insuficiência renal, o médico não dá uma alternativa para ele. O médico fala, você precisa fazer isso, porque é isso que vai salvar a sua vida, é isso que você vai melhorar. Então, eu acho que assim, falta engajamento de políticas públicas, falta engajamento das pessoas que estão vendo esses pacientes na clínica, terem uma, de terem uma posição mais firme da necessidade que eles precisam. Né? Só para terminar, saiu uma pesquisa bastante recente no Reino Unido, que eles fizeram uma diferenciação assim, uma pessoa da equipe médica comum ou que está lidando com o paciente vai conversar com o paciente, vamos dizer assim, direcionar esse paciente para a reabilitação, ou a gente vai pegar alguém que faz a reabilitação, que entende como isso é importante, que entende como isso funciona e vai colocar essa pessoa para conversar com o paciente. E o que parece que, assim, quando você tem uma pessoa que está mais, vamos dizer assim, que é mais envolvida na reabilitação pulmonar, esses pacientes eles têm uma chance maior de aderir ao programa do que se você tem uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento sobre o assunto. É claro, assim, os resultados você ainda precisa confirmar isso, né? É. Mas tem um sinal ali de que isso pode ser um dos fatores que, então, assim, esse engajamento, essa conscientização do paciente de que ele precisa realmente disso e dos benefícios que ele vai ter, eu acho que é uma coisa que, de maneira geral, assim, seria importante para aumentar essa aderência. Eu acho que essa barreira da falta de apoio, né, institucional, governamental aos programas de reabilitação é realmente um fator que é muito limitante e que está muito associado com essa baixa aderência, com essa baixa participação. Mas eu acho que tem outros fatores que também podem, talvez, fazer parte disso. O fato da pessoa, talvez, né, ter já um comprometimento, ter que sair da sua casa, se deslocar a uma distância, às vezes, muito longa, e até uma clínica ou até um hospital que tenha um serviço de reabilitação, acho que é uma barreira arquitetônica importante também. E aí, pensando nisso, assim, eu acho que talvez a gente teria que pensar em soluções para desenvolver, talvez, né, ou possibilitar que esses pacientes que têm essa indicação possam ser supervisionados à distância e fazer um programa de telereabilitação, e aí ele pode fazer o seu programa no seu domicílio ou na praça que tem do lado da sua casa. Então, eu acho que isso seria o pulo do gato, assim, nessa questão de aumentar a aderência para esses pacientes. Mas acho que tem que ter toda uma estrutura, né, que seja desenvolvida para garantir segurança para esses pacientes também, para fazerem um processo de reabilitação à distância, né, sem risco, né, de ter intercorrência ou de ter algum tipo de complicação, não sei. Mas eu acho que para o futuro, eu acho que esse é o caminho que precisa ser assim, conquistado, precisa ser melhorado. Não sei como é que tu enxerga isso. Não, eu concordo. Eu acho que assim, cada vez mais a gente está vendo tecnologia que pode ajudar com isso, né? Porque, igual você disse, um dos grandes problemas é como você monitora esse paciente para saber se ele não está correndo risco nenhum, né? E é claro que não é uma realidade assim que você vai fazer isso como política pública, né? Mas hoje em dia, cada vez mais a gente vê relógios que você pode usar e que eles conseguem, por exemplo, medir a sua frequência cardíaca, ou conseguem te dar um sinal de que está acontecendo alguma alteração na sua frequência cardíaca, que você precisaria, por exemplo, parar o exercício. Eu acho que eu acho que assim, a gente precisa encontrar algum método de fazer os pacientes aderirem e realizarem as sessões de reabilitação pulmonar, né? É claro que você encontra estudos que as pessoas dão uma bicicleta para o paciente fazer exercício em casa, mas a gente sabe que na realidade isso não vai acontecer, né? Então, igual você disse, as praças que você tem, com certeza, cada vez mais você vê pessoas fazendo atividade, né? Então, grupos de atividade que você pode reunir, eu acredito sim que essa é uma alternativa que pode ser, que pode ter muito valor, com certeza. Tá, e indo para a questão, então, dos programas de reabilitação e do treinamento muscular respiratório, mais especificamente, assim, focando e pontuando nessa última parte da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Saíram 2 estudos, eu acho, recentes, um alemão e um outro francês, se eu não me engano, sobre estudos de ensaios clínicos grandes que testaram, né, o efeito do TMI juntamente com os programas de reabilitação e os resultados do treinamento muscular inspiratório para esses pacientes DPOCs que eram graves ou muito graves. Um dos estudos avaliou isso e o outro estudo acho que eram pacientes graves também. Não houve melhoras adicionais, né, nesses 2 ensaios clínicos.
a utilização de treinamento muscular respiratório para esses pacientes, para essa população, porque eles já faziam um programa de reabilitação. Então, eu queria aqui contextualizar um pouquinho contigo essa questão. Mas será que naquele paciente que está no seu domicílio, que não consegue sair de casa e ir para um serviço de reabilitação, fazer ou participar de um programa de reabilitação tradicional, como ele é concebido, ele não teria benefício se ele fizesse pelo menos treinamento muscular ventilatório, treinamento muscular inspiratório a domicílio, em casa? Porque antes desses dois trabalhos, tem uma meta-análise do professor Gosling, de 2011, se eu não me engano, que mostrou que fazer treinamento muscular respiratório, principalmente nos pacientes que têm fraqueza, acaba melhorando a dispneia, melhorando a força muscular respiratória, a endurance e também a dispneia. Então, eu queria contextualizar e ouvir um pouquinho de ti, como é que tu enxerga isso, como é que está essa realidade para vocês aí no Canadá, ou como é que tu enxergou isso lá na Bélgica, no período que tu estiveste lá? Vamos dizer assim, o grupo que eu fiquei na Bélgica, ele é um grupo que é bastante adepto ao treinamento muscular inspiratório, né? Então eu vou tentar não ter viés nenhum na minha fala, assim, apesar de tudo isso. Mas assim, eu acho que esses três últimos artigos que saíram, foram ensaios bastante grandes, né? Teve, se eu não me engano, foram dois que saíram no ERJ e um que saiu no Tórax. Esse da Tórax foi do grupo de Leuven. Isso. Eu acho assim que a grande mensagem que todo mundo acabou pegando foi assim, não tem benefício adicional, porque todo mundo acabou focando no desfecho primário, que era o teste de caminhada de 6 minutos, né? Então, de fato, quando você adiciona o treinamento muscular inspiratório, nos pacientes que já estão fazendo reabilitação pulmonar, o teste de caminhada de 6 minutos ele não aumenta, e aí acabou que isso não teve benefício. E assim, a discussão que sempre tem é assim, você faz treinamento muscular inspiratório, você não aumenta o teste de caminhada, você aumenta a força muscular inspiratória. Mas se você treinou a força muscular inspiratória, você vai aumentar a força muscular inspiratória, né? Eu gosto, de novo, de fazer esse link com treinamento de força e de endurance. Porque quando começou os programas de reabilitação pulmonar em paciente com DPLC, sempre tinha assim, um grupo faz força, outro grupo faz endurance, até que tiveram alguns estudos grandes comparando treinamento só de endurance, só bicicleta e esteira, com treinamento só de força, só o paciente levantando peso, com os pacientes fazendo os dois, né? E aí, o grande ponto que você encontra é assim, que cada um tem benefícios específicos. Né? Não existe um que é melhor que o outro, mas cada um tem benefícios específicos, tanto que hoje em dia o que é sugerido que seja feito como o melhor que se tem para oferecer são as duas coisas juntas. Né? Eu acho que o treinamento muscular inspiratório ele acaba vindo nesse sentido para somar. Então, assim, ele acabou que não aumentou o teste de caminhada de 6 minutos, Mas um dos resultados que eu achei interessante é que quando você olha para as análises secundárias, um dos efeitos que o treinamento muscular inspiratório tem é diminuir a dispneia, quando o paciente está fazendo uma atividade da mesma intensidade. Então, assim, a gente conversou tanto, né? Todo mundo fala que é tão importante se diminuir a dispneia nesse paciente, então eu acho que talvez o treinamento muscular inspiratório, mesmo que ele não tenha um aumento de capacidade de exercício medida pelo teste de caminhada de 6 minutos, você tem sim essa diminuição da dispneia. E a gente precisa lembrar, sim, que o teste de caminhada de 6 minutos, ele não é o teste mais responsivo que a gente conhece, né? Tanto que quando você olha para estudos farmacológicos, nenhum estudo farmacológico ele testa a efetividade do remédio com teste de caminhada de 6 minutos. O que eles usam é essa mesma comparação que a gente falou, de mesmo tempo, né? E aí eles procuram um resultado ali. E quando você olha os estudos farmacológicos, os efeitos que ele traz nessa comparação é muito semelhante ao efeito que o treinamento muscular inspiratório mostrou. Então, acho assim que esse é um fator, talvez, que vale a pena a gente olhar, né? Tipo assim, depende do benefício que você quer. É claro que não vai trazer aquele benefício gigante, mas algum benefício ele pode ter. E eu acho que se você tem condições de oferecer para o seu paciente, se o paciente está disposto a fazer, esse é um benefício adicional que ele pode ter. E aí, quando a gente pensa assim, na parte que você comentou, o paciente que está em casa e que não consegue fazer reabilitação pulmonar, ele pode fazer o tratamento muscular inspiratório. Eu acho que isso é muito interessante, porque esse paciente que está em casa, o treinamento muscular inspiratório é algo que ele pode fazer sem supervisão, ele não precisa de ninguém estar supervisionando. O risco dele ter um evento adverso é muito baixo, é muito difícil ele ter algum evento adverso sobre isso. E quando você compara a pessoa fazer treinamento muscular inspiratório com a pessoa não fazer nada, o treinamento muscular inspiratório traz benefícios, e esses benefícios são bastante conhecidos.
Então, assim, eu acho que essa é, por exemplo, uma sugestão, essa é, por exemplo, assim, uma alternativa de que você consegue trazer o benefício para o seu paciente com baixo custo, porque o equipamento não é tão caro, você não precisa oferecer muita supervisão, você não precisa ter uma pessoa ali do lado, o paciente pode fazer 2, 3 vezes ao dia, o risco dele ter qualquer complicação é muito baixo, e além disso, ele vai ter um benefício. Então, eu acho que esse é um grupo que se beneficiaria muito, na verdade, e que o benefício seria bastante interessante se eles realizassem um treinamento muscular respiratório em casa. É, e só para reforçar e corroborar com o que tu comentou, Antenor, o custo de um equipamento é mínimo, perto do custo que teria o deslocamento e toda, né, a estrutura de um programa de reabilitação. Não que sejam comparáveis os resultados, claro que não, né? Mas o benefício na redução da percepção de dispneia, por exemplo, na dispneia, já vai ser muito bom para o paciente, para melhorar a qualidade de vida que ele tem, para ele poder fazer as suas atividades de vida diárias sem interrupção, ou sem grandes interrupções, para ele, enfim, ter mais prazer e ter mais percepção de sensação de fazer, de conseguir fazer as coisas, né, em função disso. Então, essa questão de não melhorar o teste de caminhada, às vezes, né, não diz muita coisa quando a gente fala de treinamento muscular respiratório ou quando a gente fala de outros Exato. aspectos e outras características que são importantes e que esses pacientes precisam melhorar. E como tu falou também, o risco de ter algum evento fazendo treinamento muscular ventilatório é muito baixo. Existem alguns estudos que foram feitos já em cardiopatas e se utilizaram cargas menores, como 40% ou 50% da pressão respiratória máxima, e se foi crescendo até utilizar cargas maiores. O único efeito colateral, o único efeito que aconteceu foi uma pequena elevação na frequência cardíaca, uma pequena elevação na pressão arterial em cargas muito altas de treinamento. Então, o risco para esses pacientes que fazem, ou durante o período que eles fazem treinamento muscular ventilatório é muito baixo e muito pequeno, e sem, né, sem levar em conta que ele pode fazer em casa. E outra coisa que também acho que é importante de destacar, que no início dos protocolos de treinamento muscular ventilatório se utilizava tempos longos de treinamento. Hoje em dia já tem protocolos que são rápidos, né? Hoje em dia os protocolos de treinamento muscular respiratório são protocolos que fazem 5, 6 séries de 5 ou 10 repetições em cada série. E aí se tu fizer, aí tu determina uma carga que tu acha interessante para o teu objetivo que tu queira ganhar, e o paciente faz uma sessão de treinamento muscular ventilatório em casa em 5 ou 10 minutos. Então ele pode fazer isso de manhã, pode fazer isso de tarde e repetir 2 vezes ou 3 vezes ao dia com um tempo curto. E ele vai, então, acho que talvez se sentir até mais animado, empolgado em fazer esse tipo de intervenção. Mas a grande questão toda é que não existe isso ainda, né? Não se vê, não se enxerga essa realidade, né, para esses pacientes. E como é que a gente pode fazer para mudar isso, assim? O que tu acha, assim? Só queria fazer um comentário em cima do que você falou, que assim, a gente não escuta o paciente reclamando, eu vou no mercado, eu preciso andar muito devagar. O que ele reclama é assim, eu preciso parar porque eu tô com falta de ar, né? Então, se você pode dar um tratamento que diminui a falta de ar, ele consegue ir no mercado mesmo andando mais devagar, eu acho que para ele isso vai ser bastante importante. Então, eu acho que por exemplo, assim, essa é uma alternativa que novamente, sim, para o paciente fazer o treinamento muscular respiratório em casa, eu acho que a primeira coisa que ele precisaria é o equipamento, né? Então, assim, como a gente faz o equipamento chegar, como a gente faz o equipamento chegar para esse paciente? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. E aí, de novo, a alternativa que eu vejo, assim, a gente precisa ter incentivo para a gente poder adquirir esse equipamento e poder entregar esse paciente para ele usar em casa, porque a gente sabe que vamos pegar, por exemplo, a população do Brasil, a maior parte da população do Brasil não pode ficar comprando um aparelho para fazer o treinamento em casa, né? Então, eu acho que eu vou acabar retornando para o ponto que eu falei antes. Eu acho que assim, a gente precisa de conscientização de que essa é uma intervenção importante, de que essa é uma terapia importante para os pacientes. A gente precisa de condição de oferecer essa terapia para o paciente, né? Então, assim, não tem. Se o paciente, a primeira coisa que ele vai precisar é ter o aparelho para fazer em casa. E como a gente faz esse aparelho chegar na casa dele?
a gente precisa ter, né, disponível para oferecer isso, né? Eu acho eu acredito que é um caminho longo, né? Por exemplo, hoje em dia você tem muitos medicamentos que foram comprovados e aí são distribuídos de graça, mas até chegar a esse ponto eles tiveram que provar muitas coisas, passar por cima de muitas perguntas, né? E mostrar muitos efeitos que, como a gente está discutindo, o treinamento respiratório ainda não conseguiu demonstrar, pelo menos não de uma maneira, vamos dizer assim, sem dúvidas científicas para se questionar. Então, eu acho que a grande questão é como você consegue ter incentivo para os pacientes fazerem isso, conscientização para os pacientes fazerem isso, e apoio, vamos dizer, apoio financeiro mesmo, para o paciente poder levar esse aparelho para casa e usar isso como uma intervenção. Porque eu acho que não seria difícil para os pacientes aderirem. Quando você tem estudos de treinamento muscular respiratório, a aderência é muito maior do que você tem aderência de 96% das sessões, acima de 90%, 92% em grande parte dos estudos, quando você compara com o treinamento de reabilitação, que acaba sendo 50%, por todos aqueles motivos que você disse, né? Do paciente ter que se deslocar, ter essa questão geográfica né, de sair de casa, como encara transporte público, trânsito, o tempo que acaba perdendo nessa transição. Mas eu acho que a primeira coisa é a conscientização e uma coisa que depende bastante da gente é demonstrar qual é o tamanho da importância do treinamento respiratório para esses pacientes, né, e como eles podem se beneficiar disso. Bom, nós já estamos encerrando, né? Chegando ao final do nosso tempo de 1 hora, antes que o Instagram nos derrube, né? A gente queria te pedir, então, te agradecer de novo enormemente, né, pela possibilidade de conversar contigo. Eu também não te conheço pessoalmente, Antenor, mas foi um prazer muito grande te ouvir hoje aqui nessa nossa live do grupo Primeiro Respira, que a gente está num projeto para discutir exatamente essas coisas e levar o benefício, né, para esses pacientes e esclarecer, né, quem está na assistência para poder cada vez melhor ou cada vez mais, né, levar o melhor tratamento para o seu paciente, né, na sua clínica, enfim, na sua área de atuação. Então, queria te agradecer muito por essa oportunidade e a gente vai ter outras oportunidades para conversar de outros assuntos, então eu queria te pedir para fazer um encerramento, né, das tuas coisas e salientar o que tu acha importante e deixar a tua mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, Antenor. Não, eu queria, primeiro, assim, eu acho que eu queria agradecer o convite, o prazer, né, foi meu, né, de estar aqui participando, então, assim, eu estou grato pela oportunidade. Para você, para a professora Janaína, né? Obrigado por abrir esse espaço do Primeiro Respira para mim, para poder estar participando dessa conversa aqui com vocês. Eu queria, né, salientar assim que a iniciativa de vocês é muito interessante, é muito legal. Depois que né, que a gente começou a conversar, eu entrei lá no site, eu fui procurar os vídeos, eu vi aqueles vídeos curtos, então o que vocês estão fazendo eu achei muito interessante. Eu acho que assim, para quem tá nesse meio de estudar fisioterapia, quem gosta da área respiratória, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que não tinha isso no Brasil. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por todo o tempo que vocês estão dedicando para fazer isso. Eu acho que isso é muito importante e eu sou uma das pessoas que está acompanhando isso. Assim, então, estou grato pela oportunidade de escutar vocês falando sobre esses temas tão importantes. Eu acho que, assim, que para as pessoas que têm interesse, né, continue acompanhando o canal para ver muita coisa legal sobre o tema. Eu acho que isso é um tema muito interessante. Eu sou enviesado para falar porque eu gosto bastante desse assunto. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite e sempre que eu puder participar, sempre que eu puder auxiliar e se eu puder ajudar de qualquer maneira, pode sempre contar comigo e pode ter certeza que eu vou estar acompanhando o canal aí. Estou torcendo para que tudo dê certo, que continue crescendo cada vez mais e muito sucesso para vocês. Então tá, obrigada de novo, Antenor. O professor Darlan comentou aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Que também nesse período de realização do treinamento muscular respiratório é importante a questão do padrão respiratório, né? De orientar os pacientes a fazerem um padrão respiratório adequado, controlar adequadamente a sua respiração, que eu acho que ajuda e facilita muito, né? O resultado final do programa de treinamento muscular ventilatório. Então, pessoal, eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui, que participaram, que deram as suas opiniões e peço que vocês sigam nos acompanhando. Se vocês estão gostando dos assuntos, deixem seus comentários, né? Se inscrevam lá no nosso canal do Primeiro Respira, que a gente vai estar semanalmente distribuindo
vídeos e aulas para poder participar e auxiliar de alguma forma na construção do conhecimento nessa área da reabilitação cardiopulmonar e focando em alguns assuntos específicos, como a gente está focando nesse primeiro momento em treinamento muscular e respiratório em diferentes populações. Muito, muito obrigado pela atenção de todos e nós nos encontramos em breve nas próximas conversas, nas próximas lives. Obrigado de novo, Antenor, e um abraço grande. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.